Glória. Glória a Deus. Pega aí a tua Bíblia, querido. Pastor Diego, ele não pôde vir hoje, ele não está muito legal. Que nas suas orações você possa apresentar a vida dele, da família dele. E esse tempo está derrubando muita gente, né, Alexandre? Oh, glória. Pegou a tua Bíblia aí? Abra comigo em Jeremias 33. No seu verso de número 3. Que diz assim: clame a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mais uma vez, Jeremias 33, verso 3, vai dizer assim: clame a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Oh, glória. Queridos, eu não vou me estender, quero só passar aqui. O pastor Diego mandou mensagem para mim hoje e falou: Rafão, assume lá. Fique na liberdade lá, varão. Deixa o fogo descer. Está tomando aqui, varão. Obrigado, viu, Léo? Deus abençoe. E, amados, quando nós olhamos para esse verso de Jeremias, nós vamos ver um Deus dizendo ao seu povo: clame a mim. Clame a mim. E responder-te-ei. E ele vai falar coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, através da sua palavra, dessa poderosa palavra, ela quer nos revelar, ela quer nos trazer nessa noite coisas grandes e firmes, querido, para a nossa vida. Pois nós, muitas das vezes, querido, olhamos para o nosso Deus, e nós muitas das vezes, irmão Rosimar, nós queremos muitas das vezes dar limites ao nosso Deus, ao poder do nosso Deus. E como nós damos esse limite? Quando nós estamos em crise, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades. Porque quando o culto está no fogo, pegando, as coisas estão pegando, Léo, a glória, o fogo, a gente está firme. A gente está adorando, a gente está buscando, né? A gente sai até do culto aqui com vontade de ir para o monte. Né, irmão Rosimar? Aquela vontade, nossa, que gostoso, que presença, que coisa boa, né? Nossa, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Poxa, eu vou clamar mais, eu vou. Só que de repente a dificuldade bate à nossa porta. E aquele varão que pulava, aquele varão que falava em línguas, aquele varão que falava que cheio, agora está encolhido, com medo. Está olhando para a provação, para a situação e dizendo: ai, eu vou morrer. Ai, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, ai, me deram a notícia, a notícia chegou e eu não sei o que eu vou fazer. Ai, vou acabar com tudo. E nós, muitas das vezes, tomamos decisões precipitadas, Léo.
Nós muitas das vezes em situações, né? Nós acabamos tomando muitas das vezes decisões precipitadas. Tem um senhor do lado de casa, o seu Mário, e ele né, ele tem uns probleminhas dele lá com diabetes, e ele de vez em quando ele chega em mim, ele fala assim: ô Rafa, se você passar uns 3 dias você não me vê, você liga para o SAMU, você liga para minhas filhas, porque às vezes eu morri aqui dentro, porque ele mora sozinho. E na sexta-feira ele tem um barzinho. Vizinho meu vizinho tem um barzinho. Na sexta-feira ele não abriu o bar, ele senta ali na frente. E no sábado também não. Aí o meu vizinho da frente chegou em mim e falou: Rafa, e o seu Mário? Falei: cara, ele não abriu o bar na sexta, nem no sábado. E eu já estou preocupado, né? Porque ele abre só para ficar ali sentando, papeando. Aí eu catei o celular, liguei para a filha dele. Falei: olha, não, tá aqui, tá bem. Mandou uma foto dele tomando café. Na segunda-feira ele voltou. Aí ele voltou, ele estava, sabe, ele falou: Rafa, cara, eu quero vender as coisas, eu quero acabar com essas coisas aqui, vender a casa para ir morar com a minha filha, eu não consigo fazer nada, eu estou desesperado. Eu falei para ele, seu Mário, calma. Porque as coisas, tudo acontece no tempo certo. E eu fui falando com ele foi se acalmando. E muitas das vezes nós somos assim, pastor Valnei. Nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida e de repente nós começamos a nos desesperar, porque não acontece. Aí nós começamos a buscar em outras fontes, a tentar fazer do nosso jeito. Aí quando as coisas acontecem lá na frente, Léo, mas a gente já fez, eu não lembro, eu estava conversando com um irmão, não lembro que eu estava conversando, eu falei assim: olha, às vezes a gente se desespera, a gente não espera em Deus, a gente se desespera, começa a meter o pé pelas mãos e fazer as coisas desesperadas, e a gente não espera o tempo certo, porque tem o tempo de Deus. Aí as coisas não acontecem no nosso tempo, aí a gente sai fazendo tudo de avacalhado. Aí lá na frente, Heider, lá na frente as coisas acontecem, né? Porque o plano de Deus, aquilo que Deus tem para mim, vai acontecer. A promessa que Ele tem na minha, na tua vida, ela vai se concretizar. Há uma promessa de Deus sobre nós e nós devemos esperar nele. Só que nós nos precipitamos e nós pegamos o nosso Deus, que é poderoso, e diminuímos Ele. Não, Senhor, olha, não vai acontecer, Senhor, porque isso, porque aquilo, e Deus está olhando para nós e dizendo: clame a mim, porque eu tenho coisas grandes e firmes. Coisas grandes e firmes, e nós estamos, desesperados. A igreja que deveria de estar mostrando para a nação, para o povo, que há um Deus de paz, que mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, a crise, o sistema, a corrupção, o mundo virado de ponta cabeça, mas a igreja, ela está de pé, porque existe um Deus assentado em alto sublime trono, que tem coisas grandes e firmes. E a oração, querido, né? Que aí a gente vai entrar nesse processo, né? A gente começa a orar de qualquer jeito, a buscar a Deus de qualquer forma, a buscar a Deus, Senhor. Ei, existe um Deus que Ele não quer que você seja apenas um obreiro. Existe um Deus que não quer que você venha apenas na igreja. Existe um Deus
que não quer que você apenas cante, que você apenas toque, que você apenas pregue. Mas há um Deus que Ele quer se relacionar. E quando nós nos relacionamos com Ele, Léo, quando eu me relaciono com Deus, eu entendo que o que eu estou passando hoje, a dificuldade que eu estou passando hoje, ela vai ser, aquilo que vai refletir, que vai brilhar para que as pessoas vejam na minha vida Deus. Porque eu esperei nele. Estou esperando com paciência. Estou esperando Deus fazer. Eu confio em Deus, eu confio em um Deus que tem coisas grandes e firmes para mim, Alex. Eu confio. E Ele vai fazer, As suas promessas vão se cumprir. Aí, eu estou no vale, eu estou na prova. Aí os meus vizinhos que muitas das vezes estão percebendo, porque às vezes a gente vai levantar de manhã e vai estar com a cara assim, meio bicudo. Você é um cara sorridente, eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo ali na rua, brinco, A gente dá risada. E se eu levantar qualquer dia meio assim, cabisbaixo, eles vão perceber. Eles vão, opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso resplandecer, Eu preciso que as pessoas olhem para mim. Porque vale, provações, dificuldade, nós todos vamos passar. Vai ter dias que eu vou chorar. Quem nunca pensou aqui em parar, em desistir? Quem nunca falou assim, cara, tá difícil. Quem aqui nunca falou assim, não, vou largar a rede, vou parar com tudo. Todos nós. Tem dia que a gente quer ficar quietinho, não é? Mas só que eu preciso representar a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e ver que, pode até ver o vale que eu estou passando, pode até ver a dificuldade que eu estou passando, mas eles vão olhar e falar, cara, esse cara passa por vale, esse cara está passando por uma dificuldade, esse cara está passando por uma situação na vida dele, mas ele não perde um culto. Ele levanta de manhã, liga o sonzinho dele, os louvor, e eu escuto ele dando glória. Ser responsável em manter o fogo aceso, querido, é responsável em manter a presença de Deus, não é aqui na igreja. É manter a presença de Deus lá no meu bairro, lá na rua da sua casa, lá no meio da tua parentela. A presença, o fogo, ele tem que estar aceso lá na minha casa. Aí aí eu vou embora, o fogo não fica na minha casa, o fogo me acompanha. Lembra do povo no deserto? O povo no deserto? Eles andavam, estava frio, a noite fria, fria, Deus fazia um paredão de fogo. Aí o povo andava, a coluna de fogo ia com eles. Aonde eles iam, a coluna de fogo ia. Aonde você vai, a coluna de fogo está atrás, Onde você vai? Estou indo lá na casa da minha mãe. A coluna de fogo. Onde você vai? Vou lá no fulano. A coluna de fogo. Onde você está indo? Estou indo no hospital. A coluna de fogo. Aí essa coluna de fogo, ela resplandece na minha vida. Aí de repente você vê a pessoa olhando para você, Tamara, e falando assim, você pode orar por mim? Você vai lá na minha casa, lá orar, e de repente você vê o cão pulando no telhado? É você cheio, é você transbordante da presença de Deus. Oh, glória. E é essa presença, é esse fogo que Ele me acompanha. Por quê? Porque eu não estou seguindo um Deus que tem palavras falidas para mim. Eu não estou servindo um Deus que tem promessas vazias. Mas eu estou servindo um Deus que tem coisas firmes, que tem palavras poderosas para a minha vida. Que além de me transformar, querido, Ele transforma as pessoas à minha volta.
E eu preciso entender. E eu preciso me render à vontade desse Deus. Eu preciso me render a confiar, né, nessa promessa, nessa palavra poderosa. O que Ele pode fazer. Porque às vezes, irmãos, eu acho isso engraçado. A gente confia na palavra de um político. A gente confia na palavra de um homem, muitas das vezes comedor de arroz e feijão. Mas quando o Senhor vem e fala assim: filho, eu vou mudar a tua história. Eu vou transformar as suas lágrimas em riso. Eu vou transformar esses momentos de crise que você está vivendo em tempos de glória. Aí, ao invés de eu confiar, eu crer, porque são palavras poderosas para a minha vida. Mas será? Mas será? Porque eu nem terminei o ensino fundamental. Mas eu não terminei nem o ensino médio. Mas a minha mãe, o meu pai, o fulano, eu estou confiando no quê? Naquilo que disseram ao meu respeito, e não estou confiando naquilo que ele está falando. Ei, filho, clame a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Firmes, que a circunstância não abala, que a crise não abala, que o dólar sobe, que o dólar desce, as palavras continuam firmes, porque as promessas do Senhor não passam. Eu preciso confiar. E aqui, querido, olha, eu já estou caminhando para o encerramento. E quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos entender que aqui está falando sobre clamor, sobre oração. E a oração, ela se divide em 3 etapas. A oração, o diálogo com Deus. Eu estou dialogando. Daniel, ele dialogava com Deus. Ele orava. Se você olhar no livro de Daniel, no seu capítulo 6, você vai ver que ele orava, e a oração na vida dele era algo assim. Quando surge o decreto dizendo, ninguém vai adorar, ninguém vai orar aos deuses, não, Daniel, ele vai procurar um lugar, uma janela onde ficava virada para Jerusalém, ali ele orava. E é tão interessante, olha o que a palavra vai dizer aqui, E assim entrou em sua casa, Daniel. Ora, havia em seu quarto uma janela aberta para a banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante a Deus. Olha aqui que da hora isso aqui. Como também antes costumava fazer. A oração na vida de Daniel era algo que ele costumava fazer diariamente. Eu preciso falar com Deus todos os dias. Eu preciso me relacionar com Ele todos os dias. Eu preciso conversar com Ele. Eu preciso conhecê-lo. E é nessas orações, quando eu dobro o meu joelho, que eu o conheço. É quando eu falo com Ele, que eu ouço a voz dEle. É quando eu dobro o meu joelho e falo com Ele, que Ele me impulsiona a continuar, querido, a não desistir. A oração, isso aqui precisa ser isso aqui na vida do crente, principalmente na vida do líder, precisa ser algo que nós costumamos fazer todos os dias. Eu preciso levantar de manhã, conhecer Deus, falar com Ele. Eu preciso me deitar, falar com Deus. Eu preciso andar falando com Deus. Ei, Daniel, mas vão te jogar na cova do leão. Ei, as coisas vão se apertar. Ei, eu não estou falando com qualquer um. Eu estou falando com alguém que tem palavras firmes. É Ele quem fecha a boca do leão. É Ele quem entra comigo dentro da cova. É Ele quem faz o leão jejuar à noite. É Ele quem faz o leão dormir. Tem um hino, né? Que a gente ouvia nas orações das 11 aqui, dizer, calma Daniel, eu sou o Senhor. Sim, você, né? Uma hora da Aya canta aqui esse hino. Mas querido, eu preciso confiar nele.
Eu preciso confiar, eu preciso ir para a minha casa, né? Um culto de clamor. Eu venho todas as quintas aqui, pastor Edivaldo. Eu oro, eu choro, eu pulo. Aí eu chego na porta da minha casa, tem lá um prato de oferenda. Aí vou ligar para o pastor Diego. Ai, pastor Diego, pelo amor de Deus, eu não consigo entrar dentro da minha casa. Tem um prato de oferenda aqui, e agora? Mas você veio, você orou, você se revestiu. Ai, olha para aquele prato hoje e olha e repreenda. Você tem autoridade no Senhor. Tem autoridade. O vizinho ligou, o vizinho foi lá. Ai, irmão, ai, o fulano lá em casa está endemoniado, está tudo torcido no chão. Peraí que eu vou ligar para o pastor. Ei, você está orando todo dia, você veio no culto do clamor, você vai para a tua casa cheio, você amanhã, sexta-feira, vai levantar cheio de autoridade. Vai aonde que está? Está lá no quarto, tudo dobrado, ai, cheio de autoridade, vai dizendo, ei, eu conheço um Deus que tem palavras poderosas, que tem coisas firmes para a minha vida, e esse Satanás, esse demônio, vai sair agora. Autoridade, intimidade com Deus, intimidade. Aí, vai falar sobre o clamor. Pedro, ele está andando sobre as águas. Está andando, ele viu lá Jesus falou, vem. Aí Pedro começa a andar. Só que de repente ele começa a afundar. O que Pedro vai fazer? Clamar. E quando nós clamamos, querido, o Senhor, Ele estende a mão. Quando eu clamo, quando você clama, Ele estende a mão. Lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, para, homem, para de gritar. Eu não estou gritando, eu estou clamando aquele que tem coisas grandes e firmes para a minha vida. Para de gritar na sua casa, para de ficar berrando, começa a clamar, querido. Ai, começa a elevar a tua boca ao céu, dizendo, ei Jesus, filho de Davi, o Senhor tem poder para me livrar, para me tirar do meio dessa ventania e dessa tempestade. O Senhor te levanta, o Senhor te fortalece e renova. Não é? Ó Bartimeu, ai Jesus. De repente, ó Jesus, opa. Mas tem um monte de gente gritando, Jesus. Não. Eu ouvi um clamor. Alguém reconheceu o meu nome. Alguém reconheceu quem eu sou. Quando eu reconheço quem Ele é, querido, Ele entra na minha história e transforma a minha vida. Clame pelo teu filho, clame pelo teu casamento, clame pelo seu trabalho, clame pelos seus companheiros de trabalho, clame, ore. Aí, para nós encerrar, você pode se colocar de pé? Eu falei que eu ia ser rápido. Aí vem a súplica. A súplica, ela é diferente da oração. Por mais que as três tenham os mesmos sentidos, a mesma direção, né? Vai para o mesmo lugar. Mas a súplica, você vai ver em 1 Samuel, Ana, ela vai entrar dentro do templo, e ela vai começar a se agarrar aos pilares do templo, pastor Jorge. E ela começa a gritar, só que os gritos de Ana ninguém ouvia. Apenas Deus ouvia as súplicas de Ana. Eli, o sacerdote, olhou e pensou que ela estava embriagada, bêbada. E Ana vai dizer, não, a tua serva está angustiada.
E Ana vai continuar. Súplica, querido. Fala sobre uma entrega total. Fala sobre um derramar total. Sobre eu alinhar as minhas dores, os sentimentos que estão dentro de mim, com os sentimentos do reino. Ana, por que você está assim, Ana? Porque eu preciso gerar algo. Eu preciso gerar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mover alguma coisa. Mas Ana grita. Não, eu já estou gritando. Ana, fala alto. Não, eu já estou falando. Mas eu não estou ouvindo. Não, você não precisa ouvir. Porque aquele que tem que ouvir já está ouvindo.